Ilana, muito bem-vinda. A gente está muito feliz que você está aqui Uma honra, uma para honra para mim. seguir essa nossa conversa. Você, né? A gente teve uma conversa, eu, a Cris e a Ilana tivemos uma conversa via Zoom para falar um pouco sobre isso, sobre o Abre Sésamo. E daí ela sugeriu disso de falar sobre a simbologia na vida. Então, se você quiser contar um pouco o que é que você estava pensando para a gente abrir essa conversa. Isso, eu pensei primeiro falar um pouquinho sobre símbolo e depois a gente vai unindo essa coisa do símbolo na vida. Tá Porque ótimo. é muito interessante a live ter começado assim, porque o que é o símbolo? É algo que tem um significado, mas é um significado que não é aparente. Então, o símbolo ele pode ser uma ponte entre o que é aparente ao que não é aparente, ou entre o que é visível e o invisível, ou entre o material e o imaterial. E Sim. se eu falar assim, o que é isso aqui? Aí todo mundo vai dizer, um círculo. Ou se a gente tiver uma criança aqui, vai dizer, uma bola. Mas eu perguntar assim, sim, mas o que você está percebendo além disso? Aí a pessoa pode dizer, eu sinto quando eu vejo um círculo uma sensação de unidade, ou de proteção, ou do tempo. E quando a gente vê, por exemplo, uma árvore repleta de frutos, a gente pode olhar e dizer, ai, que linda essa árvore, está cheia de frutas. Ou, de repente, a gente pode ter uma intuição e dizer assim, os nossos dons, os nossos talentos têm que ser compartilhados com o mundo, assim como os frutos, né, de uma árvore. E aí a gente já está entrando nesse universo simbólico. E nos contos de fadas, tem muitas coisas interessantes, assim, né, nos contos tradicionais, porque um mesmo personagem pode ter diferentes símbolos. Por exemplo, uma cobra, num conto, se for uma cobra venenosa, ela pode estar simbolizando um instinto dentro, o instinto mais baixo daquele personagem principal. Ou se for uma cobra bacana, amiga, como no caso daquela história, com certeza vocês devem conhecer, Porque o Mar Tanto Chora, que a Sim. Princesa Maria é um conto brasileiro, que ela nasce com uma cobra enrolada no seu pescoço, mas elas são super amigas, e a cobra vai guiando, né, o personagem durante todo o conto. E a gente tem também um mesmo símbolo, só que com personagens diferentes. A mesma chave simbólica, digamos assim. Por exemplo, no Pinóquio, a gente tem o grilo falante. O grilo falante é aquele guia interno do Pinóquio, né? A própria consciência dele. Mas em outros contos, esse personagem aparece às vezes como uma senhora que fala: olha, vai por ali, hein? É aquela estrada que você tem que pegar. Ou então um vulto misterioso que aparece e fala para o personagem, para o herói, as armas que ele tem que usar para poder passar bem pelas provas. Todos esses personagens têm a ver com aquela guiança interna, com aquela luz que vai guiando a gente para o caminho certo. E é claro que o mesmo símbolo, na mesma história, pode ser visto de formas diferentes pelas pessoas. Pessoas. Né? Uhum. Os símbolos, eles não são assim, é sempre a mesma coisa. Senão a gente fazia uma listinha e falava, já sei. Mas o mistério do símbolo está aí, porque a gente pode ver o mesmo símbolo de diversos aspectos, é o mesmo assunto, e se aqui tivessem 100 pessoas, a gente falasse de um símbolo, as 100 pessoas talvez falassem de coisas completamente diferentes. E está tudo certo, porque como a pessoa está percebendo aquele núcleo de energia que está chegando até ela. E em vários momentos da vida, a gente pode ter sensações diferentes também. A gente pode escutar a mesma história daqui a 10 anos, talvez eu fale, uau, mas nunca tinha percebido isso. E às Isso vezes é o é. mesmo lugar, isso é muito interessante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Os professores normalmente que gostam disso, né? De contar a história e depois dizer o que ela significa. Não que seja contra isso. Eu prefiro só contar a história, porque
o conto deu o seu recado e eu me calo, né? Porque ele é que é a preciosidade. Não é o que eu interpreto ou deixo de interpretar. Mas também tem seu valor, né? Quando a gente pode dizer o que a gente está sentindo. Mas no caso das crianças, dos jovens, a gente tem que tomar um cuidado especial. Porque o professor às vezes está muito entusiasmado com o que ele sentiu. E conta a sua interpretação. E a criança, ou quem está ouvindo, já estava num processo, já estava percebendo coisas que eram diferentes do que o professor estava percebendo. E, de repente, quando o professor fala, a criança descarta aquilo e fala assim, não, está errado, esse aqui está certo. Então, só tomar um cuidado, né? Se você for fazer alguma interpretação, deixar claro que não é uma via única, não é só aquela resposta que está correta. Não, que tem várias possibilidades, aquela é mais uma delas, né? E uma outra coisa bem linda, assim, é que os símbolos ganham importância na nossa vida quando a gente começa uma busca espiritual. E por quê, né, a gente pergunta? Porque é quando a gente começa a se interessar por alguma coisa que não é aparente. Sim. E aí não tem como a gente assim não se interessar pelos símbolos. Não tem como a gente não prestar atenção naquilo que não é aparente. Porque o nosso mundo interior, ele não é aparente. Sim. É muito misterioso tudo isso, né? E a gente tem que ficar à escuta. Porque esse mundo interno, ele começa a mandar mensagens para a gente através de intuições, através dos sonhos. E a gente tem que saber ficar à escuta, ficar em silêncio, para poder perceber o que será que aquilo quer dizer. E os sonhos, inclusive, eles têm uma linguagem que é muito próxima aos contos, né? E que mandam mensagens assim de forma muito sutil e muito misteriosa. E a gente, né, os seres humanos, eles gostam muito de um mistério, né? É muito desafiador. Talvez se viesse tudo mastigadinho, né? Aquela voz interna, assim, que manda o sonho, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a gente ia dizer, ah, não, que isso, que absurdo. E como manda de uma forma com códigos muito misteriosos, aquilo toca a gente de uma forma diferente. E aí, eu tenho duas histórias para contar, assim, de coisas pessoais, mas eu não sei se você quer que eu pare um pouquinho de falar, porque eu tô falando pra caramba. Não, mas a gente está achando, estamos te ouvindo também, eu tô aqui te ouvindo e pensando tanto sobre a simbologia, isso que a gente falou do símbolo da nossa vida, não pra gente ficar, tipo, enlouquecido, tipo, nossa, a live começou e a Ilana não tá vendo já, o que será que isso quer dizer? Tipo, tudo, mas por outro lado, que essas coisas que também acontecem na nossa vida e que a gente não sabe porque elas acontecem, elas vão nos guiando de certa maneira, né? Tô falando da live, é uma brincadeirinha, mas tem coisas mais sérias que acontecem na nossa vida e que às vezes a gente ouve e às vezes a gente não ouve, né? Então acho bem legal se você quiser contar histórias da sua vida. Eu não sei o que você pensou agora. Eu vou contar dois momentos muito importantes. Um da minha avó, que quando ela fez a passagem, e outro do meu filho quando ele estava na barriga. Da minha avó foi assim, ela estava bem doente já no hospital. E a gente sabia que a qualquer momento ela iria, mas não sabia qual momento seria. E a gente ia se revezando, né, no hospital com ela, os parentes. E aí aquela noite eu que ia ficar. E no hospital é um lugar muito complicado, né? Entra e saem médicos, aquela confusão toda. E eu pensei assim, ela está precisando de alguma coisa que proteja ela. Que proteja principalmente o espírito, porque ele está indo. E ele precisa de algo aqui de proteção. E aí eu tive uma ideia, eu falei assim, eu vou fazer uma Maguin Davi, né, na religião judaica, é a estrela de Davi, mesmo sendo um símbolo até mais antigo, né, eu peguei um papel mesmo e coloquei aquela estrela de 6 pontas e coloquei na cabeceira da cama. E aí fiquei em oração, quase ali a noite toda, porque era quase impossível dormir com aquela entrada e saída de médicos. E aí chegou de manhã, fui para casa, dormi um pouco, um outro parente revezou comigo. E aí eu cheguei em casa e dormi. E quando eu acordei,
e levantei, veio um vento da janela, assim, um tufo de vento, assim, de uma vez. E aí eu falei assim, ela foi o sinal de que ela foi. E aí eu recebi um telefonema alguns minutos depois, dizendo que ela tinha ido. E aí, foram já duas coisas, né, simbólicas, o símbolo de proteção do vento, e a terceira coisa foi de uns dias depois, eu tive um sonho com ela, que ela estava numa moto. Estava numa moto, passando, e ela acenava para mim, era só isso o sonho, ela acenava feliz e passava. Se a gente vai for ver literalmente o sonho, né, vai dizer assim, ai, como assim, né, minha avó, uma senhora já toda doente, aí parece numa moto, absurdo de sonho. E aí eu comecei a pensar, o que essa moto simbolizava para mim? Porque isso é bem importante, né, mesmo você tendo lido um monte de livros sobre simbologia, tarará, mas o que a moto simboliza para você? Isso é que é importante, né, principalmente nos seus sonhos. E aí eu pensei, a moto simboliza uma coisa de liberdade, de jovialidade, né, de quebra de padrões. E era exatamente esse o recado dela para mim, que ela estava feliz, que ela estava liberta daquilo tudo, e que era para eu ficar tranquila, porque ela acenava, tipo, tá tudo bem. Uhum. Então aquele sonho me aliviou muito, porque a gente era muito ligada uma à outra, e foi um momento, assim, bem importante. Agora, outra história bem especial é do meu filho, o Irá. Ele estava na barriga, eu já sabia que era um menino, mas a gente não sabia o nome que ia dar. E aí, um dia eu estava lendo um jornal, e aí as letras se embaralharam assim, e eu senti claramente o Irá. E aí, na mesma hora, meu marido estava do lado, eu falei, o que você acha desse nome, o Irá? Ele falou, eu adorei. Aí ele falou, vamos procurar o significado? Eu falei, vamos. E aí a gente soube que é um nome indígena. O Irá, a gente conhece o Irapuru, né? O Irapuru é o pássaro encantado. Só o Irá é pássaro. Aí eu falei, adorei. Ele também falou, adorei. Maravilha, estava escolhido. Mas a história não termina por aí. Os meses foram passando... E aí a gente descobriu o seguinte, porque Ilana, meu nome, Ricardo, o nome do meu marido, André, o nome do meu primeiro filho, né, o Irá é o segundo, e aí a gente percebeu que era U de Uirá, I de Ilana, R de Ricardo e A de André, o Irá. A gente, uau, foi o segundo momento. Aí os anos passaram. Os anos se passaram. E a Andy deve saber disso, que toda criança judia ganha um nome em hebraico também, né? Sim. É uma coisa tradicional. E o meu marido tinha dado o nome do pai dele, o João, e em hebraico é Ioná. Aí a gente, nossa, que parecido, né? O Irá e Ioná. Ficou por aí, mas não ficou só por aí. Muito bom. Porque quando ele foi fazer o bar mitzvah, né, que é o momento que o garoto faz 13 anos, e que é um rito de passagem, né, o momento em que ele sai ele não é mais uma criança, né, ele já é um adulto perante a religião judaica. E aí passa a ter outras responsabilidades. E aí ele começou a estudar com o rabino para a cerimônia. E aí o rabino chamou a gente num dia para conversar e perguntou o nome dele em hebraico. Aí ele, vocês sabem o que significa Ioná, né? Aí meu marido falou, sim, é o nome de João, não é isso? Mas vocês sabem o que significa? A gente não. Então, Ioná é aquela pomba que segurava aquele ramozinho de oliveira quando acaba o dilúvio. Então é a pomba da paz que vem trazer a notícia. Uau! Aí a gente falou, uau, isso ele já tinha quase 13 anos, né? A gente falou, uau! Então o que eu digo assim, vale a pena acreditar, sabe? No que o inferno está
trazendo. Vale a pena a gente acreditar na intuição, porque os impulsos vão brotando e vão vindo e a vida vai ficando maravilhosa. Assim, é um encantamento atrás do outro e é um verdadeiro milagre mesmo, dá muita alegria. Que linda, que história Uau, linda. Ilana. Minimamente ela fica mais divertida, né? Se você, assim, eu acho, pelo menos. Fica é tão encantador olhar para a vida assim, e às vezes a gente vê a vida sendo olhada de uma maneira tão dura, né? Tudo é o que é, nada pode transcender. É lindo isso. E por falar em Pomba da Paz, né? Você tem toda essa atuação, né, Ilana? Através das narrativas tradicionais, né, como ferramentas para essa educação pela paz. Se você puder falar um pouquinho sobre isso, acho que seria muito bom. Então, os contos, esses símbolos dos contos, é como se a gente tivesse assim, é como se não, é um concentrado de energia que os contos têm. Então, mesmo que a gente não entenda racionalmente o que quer dizer os símbolos, ele está atuando. Mas a gente precisa estar com o coração aberto para isso. E isso a gente não pode controlar como contadores e contadoras de histórias. O que a gente pode fazer é o nosso trabalho, abrir o nosso coração para escutar internamente qual história a gente tem que contar, em que momento, como, e trazer ela para quem já está com essa abertura do coração. E que mesmo que não entender conscientemente, ela vai ser tocada e pode transformar a vida de uma forma muito poderosa. Eu acredito nisso, porque me transformou. Então, é isso, né? Eu acho que a gente conta a história por isso, porque um dia a gente escutou uma história que mudou a nossa vida, que a gente acaba de escutar e a gente fala assim, caramba, eu não sou a mesma depois disso. E às vezes são poucos minutos. Isso é que é o mais incrível. É pouco tempo e você... Eu não sei mais como é que eu vou viver agora do jeito que eu vivia, já é outra coisa. Ai, que lindo isso que você está falando, né? É muito. Alguém falou aqui, ó, o César está falando, me transformou também. A gente vê muito isso, né? De repente você conta uma história, às vezes tem alguém fazendo bagunça, tem alguém, e de repente toca uma pessoa lá no fundo que você nem sabe, né? A gente tem que ter essa certeza. Certeza não, essa confiança, né, Ilana? Sim, é porque isso vai passar quando você está contando histórias. Não tem jeito. Se você está em dúvida, ou se é fraco aquilo que você acredita, você vai ficar preocupado com outras coisas na hora que você estiver contando história, e não com isso. Você vai, ai, será que eles estão gostando? Será que não estão gostando? Será que eu estou bonita? Será que não sei o quê? Tudo vai tirar a tua atenção. Mas se o teu propósito é claro, você sabe o que você está fazendo ali, uma parte, né? Porque a gente, na verdade, não sabe tudo. Mas sim, o que concerne a você, você sabe, você está ali inteira, presente para poder participar daquela... Porque é um ritual, é uma cerimônia, porque a gente está trabalhando com algo imaterial, a gente está trabalhando com algo sagrado. Então a gente tem que ter toda a reverência, toda a humildade para receber esse tesouro e para poder passar sem distorcer ele ou distorcendo o mínimo possível. Sim. E como foi esse toque na sua vida que você falou, né? As histórias mudaram minha vida. Como que isso aconteceu, Ilana? Teve um momento que você viveu isso e que foi divisor de águas? Como que aconteceu? Quando eu fazia teatro, eu adorava fazer teatro. Fiquei com uma companhia durante 7 anos, as pessoas eram muito legais, diretores muito legais, mas tinha uma hora que aquilo que a gente falava nos espetáculos já não falava mais no meu coração. E aí aquilo começou a me angustiar, e aí, um pouco depois, eu encontrei um livro que chama Com a História do Pote Vazio, que é justamente que fala sobre falar a verdade, né? O rei que
que vocês devem conhecer essa história, que dá as sementes para as crianças do reino e quer saber quem é que vai ser o próximo imperador. E aí todas as crianças aparecem lá com flores, menos um, que é o Ping. Ele tentou de tudo, mas a semente não brotou. E no final o imperador chama ele e fala que ele vai ser o próximo imperador. E todo mundo, que absurdo, que é isso? E ele falou, não sei onde vocês arrumaram essas sementes, pois todas as sementes que eu lhes dei estavam queimadas, estragadas, nenhuma poderia ter brotado. Eu admiro a coragem de Ping, que apareceu diante de mim trazendo a mais pura verdade, o seu pote vazio. E aí ele se torna o próximo imperador. E aquilo me tocou muito, é uma história que eu conto até hoje, que eu falei, é essa busca que eu quero descobrir o que é verdade para mim. E o que é verdade para mim hoje pode não ser verdade para mim amanhã. Por isso que é interessante, o nosso mundo interior, ele sempre está trazendo novidades. Nunca é café requentado, nunca. Tem um amigo que diz que a nossa mente, ela é um computador sem internet. Né? Porque quando você está sem internet, o que a gente faz no computador? A gente faz várias coisas. Um monte de coisa, Andy. A gente tem foto, não tem? Não tem vídeo. Tem foto, escreve, pode escrever texto. Escreve, texto. Nossa, tem muita coisa. Mas por mais coisa que você tenha, é sempre restrito, não é? É aquilo que você tem. É o que você tem lá. Pois é, mas quando você liga o Wi-Fi, o que acontece? Nossa, o mundo se abre. O mundo se abre, é sempre novo. A cada segundo tem coisa nova ali. Você pode ir para uma coisa do presente, do passado, do futuro. Você pode perguntar o que você quiser. Abre um mundo. Então, é como se o nosso coração fosse um Wi-Fi. A nossa mente, ela é muito legal, mas é sempre restrita. Então, quando a gente se coliga à nossa intuição, aos símbolos, ao que não é aparente, a esse mundo invisível que conecta a gente ao sagrado, a gente começa a ter uma outra visão da vida e pode começar a passear aí por mundos que antigamente a gente não percebia. Tem aquela máxima que diz que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Uhum. Então a gente está com uma pergunta interna que a gente não sabe como responder, passa um desconhecido e te fala alguma coisa. Aí você fala, caramba, era essa a resposta. Como você abre um livro, caramba, era isso que eu precisava, né? Ou então outro dia eu estava caminhando aqui pela horta e aí eu vi um tomateiro. E aí a metade dos tomates estavam vermelhos e a outra metade verdes. Aí eu fiquei olhando e de repente me veio assim... Cada um amadurece no seu tempo. E era isso que eu precisava ouvir, porque eu estava chateada com uma pessoa que não conseguia entender o que eu estava falando. Ai, que lindo! Aí eu fiquei assim, é isso. Então a gente precisa estar aberto para essas coisas, né? Para se interessar por essas coisas. Agora, o que atrapalha a gente na hora de interpretar os símbolos? Quando a gente tem conceitos muito fortes, ou preconceitos, ou julgamentos, e a gente joga tudo isso, quando a gente vê aquele símbolo, escuta, enfim, tudo aquilo que a gente sabe, acha que sabe, é tudo velho, não é o novo. Porque é o que a gente acreditou que até aquele segundo, mas a partir daquele segundo ali já é outra coisa. E só o que pode dar o significado mesmo para você que é importante é o que vem de lá de dentro, que é novo. Então todas essas coisas que a gente já sabe, quando a gente projeta sobre o símbolo, a gente atrapalha e perde a oportunidade de ver algo novo ali, né? Oi, Ilana, eu queria falar duas coisas que você não tá vendo, né? Minha cara, mas ó, Ela tá assistindo na tela atrás dos olhos. É onde o símbolo, né? É onde o símbolo atua. Não, duas coisas que eu pensei aqui enquanto eu te ouvia. Uma, quando eu tô nesse estado
assim, que até o tomateiro me responde alguma coisa, eu digo, eu falo, hoje eu tô 5D. Eu falo que eu tô 5D, porque daí, assim, as plantas me falam coisa, você abre o jornal, fala exatamente o que você queria ouvir, a pessoa, né, pedindo alguma coisa na rua, aquilo, mensagem que você precisava. É incrível. Eu confesso que quando eu não tô 5D, eu fico, ai, gente, é tão bom estar 5D, mas às vezes a gente não tá, né? Tem uns dias que a gente não tá. E tudo bem também, acho que faz parte. Talvez eu tô esperando que chegue o dia que eu vou sempre estar, mas ainda para mim ainda não chegou. Sim. A ideia é essa, e a ideia é que a gente busque coisas para estar o máximo possível. E hoje em dia tem tantas possibilidades. Você pode orar, meditar, contemplar, abraçar uma árvore, escutar mantra. Nossa, tem tantos caminhos, mas tantos. Sim. Só que eu sinto que se a gente não tem constância nesses caminhos, não rola. É que nem uma fogueira que você tem que ficar alimentando ali, colocando lenha o tempo todo. Mesmo você fazendo a tua yoga, mesmo fazendo a respiração, seja lá o que for, vão ter dias que vai tá difícil. Mas ok, você entende que faz parte, porque se não fosse mais difícil, a gente tivesse nesse 5D direto, a gente não estava mais aqui, né? A gente está numa grande aprendizagem. O que é interessante é que eu sinto que a vida vai ficando muito mais simples quando você acredita nessas coisas. Não acredita, você vive mesmo essas coisas. Porque isso vai te indicando, essa energia vai te indicando o caminho. Aí você fala, tá, é essa história? Então tá. Mesmo sem ir lá, sem olhar para a cara das crianças, eu já sei qual é. Ok, é mais simples. Não, o que eu vou contar? O que eu vou fazer? Eu não sei. Essa coisa louca da mente, assim. Então, aprendeu a escutar, acabou. Sim. Fala. Não, tô achando lindo isso também que você está falando de escutar, né? Escutar a pessoa com quem você está dialogando, o seu público, as crianças, ou enfim, os seus alunos, ou seus companheiros, seus filhos, enfim. Escutar e dialogar a partir desse lugar da escuta, né? Muito, muito bonito. Ilana, eu tenho uma pergunta. Se você... A gente não programou, hein, gente? Mas fica aí super à vontade para responder. Se você está sentindo, ou se você sentiu nos últimos anos, alguma coisa assim, determinadas histórias que você conta, as pessoas têm mais resistência por causa desse negócio de felizes para sempre, ou de príncipe e princesa. Se você tem sentido alguma resistência ou não, se está bem tranquilo, como você tem visto isso? Para mim, não senti isso. Eu não sei se foi... Enfim, nunca veio nada para mim, mas eu tenho ouvido de muitas pessoas, né, de vocês, de várias pessoas diferentes. Então, eu até encontrei uma frase do Tolstói, que eu acho que tem muito a ver, que é assim: há quem passe pelo bosque e apenas veja lenha para fogueira. Há quem passe pelo bosque e apenas veja lenha para fogueira. Não tem jeito, a gente não tem como mudar o olhar das pessoas, porque as pessoas estão, a grande maioria está muito no superficial, né? Só vê coisas assim muito nesse 3D ainda, né? Então, e como as pessoas estão muito para fora, como que na hora que aparecem os símbolos das histórias, elas vão ter uma coisa profunda sobre isso? Não, elas vão ver aquela coisa mais literal e que não é isso. Tem até uma história do Nasruddin, que é bem isso, vocês devem conhecer, né? Que ele está procurando a chave dele do lado de fora da casa, e está procurando, aparece um vizinho, ele fala: o que aconteceu, Nasruddin? Estou procurando minha chave, não estou encontrando, está lá o vizinho desesperado procurando também. Depois de alguns minutos o vizinho: Nasruddin, você tem certeza que você perdeu essa chave aqui? Aí ele falou assim: não perdi aqui não, perdi lá dentro de casa. Como assim, dentro de casa? E por que a gente não está procurando? Por que você está procurando aqui? Aí ele falou assim: porque aqui tem luz. Muito boa. Muito boa! Quantas vezes a gente não faz isso, né, Ilana? Não é?
Então a gente fica para fora. Porque quando a gente começa a buscar e olhar lá para dentro, é como está aqui, né? Muito escuro. A gente não consegue ver. E aos poucos as coisas vão se delineando. Mas é isso. Então a pessoa vai para o shopping, faz a compra dela, e come isso, e come aquilo, e faz aquilo outro. Tudo para não silenciar. Porque se ela silenciar, ela vai ter que se deparar com esse lugar interno. Né? Começa por aí. Então, as histórias são mais um fast food da vida delas, assim. Então, como que você vai conseguir falar com uma pessoa dessa? Não dá. Então, eu sinto assim que o que a gente tem que fazer é o que é isso, a gente acredita, conta com todo o nosso coração e cada um vai ter a reação que puder ter, né? Alguém até aqui que está nos assistindo falou de uma história que eu conto que a história termina com cada um vê o mundo com o coração que tem, né? E é isso, gente. A gente não tem como controlar nada. A única coisa que a gente pode mudar é como a gente vê o mundo. Isso é a única coisa que realmente a gente pode mudar. Isso está dentro das nossas possibilidades, né? Poder ver o mundo, como você está falando, a partir dos símbolos, a partir do mistério, a partir da magia. Cabe a nós. Agora, o que as pessoas vão achar de cada uma das coisas, a gente fica aprisionado, né? Se a gente for para esse lugar. É que nem aquela história dos senhores, né? Que dois senhores bem velhinhos, né? Sempre ficavam olhando pela janela, assim, a casa do vizinho, né? A janela fechada, assim, e via a casa do vizinho. E aí o senhor reclamava, mas a senhora é muito suja, né? Você vê, olha lá, a roupa dela no varal toda suja. E a mulher falava, não, realmente. Olha só aí a varanda, ela não vai, tá tudo sujo. Até que um dia a senhora resolve limpar a janela. Só isso. E aí o senhor acorda e antes dela falar qualquer coisa, ele diz, hoje sim, a vizinha fez uma faxina na casa dela. Ai, gente, amei essa história. Muito bom. Genial, gente. Nossa, como a gente precisa fazer faxina interna. Pois é. E tem muitas coisas que a gente pode ficar de olho assim na nossa vida. Por exemplo, as tarefas que a gente faz. Tem uma comunidade espiritual que eu vou já há muitos anos e que lá às vezes a gente ficava horas fazendo uma coisa só, por exemplo, descascando fruta e tirando a parte que estava podre da fruta. Todas horas. E a ideia é que a gente ficasse em silêncio para justamente perceber outras coisas além daquilo que a gente estava fazendo. Uhum. E aí, num determinado momento, depois que passa o nojo, que você tem que tirar aquilo, a gente começa a pensar assim, o que tem dentro de mim que está estragado, que não está bom, que é velho, que eu tenho que jogar fora. E aí começam a vir muitas coisas, né? Ou quando eu estou lá lavando louça, o que eu tenho que lavar dentro de mim? O que eu tenho que purificar? E aí começa um outro trabalho, né? As dores do nosso corpo também falam de muitas coisas. Sim. Por exemplo, quando a gente está com dor no joelho, aí a gente pode pensar, o que é o joelho? O joelho é bem flexível, né? Talvez um dos significados pode ser que eu estou no momento que eu estou controlando muitas coisas, estou com uma falta de flexibilidade. Enfim, ou o meu pé está doendo, será que eu estou andando pelos caminhos corretos? Quais são os meus caminhos? O que eu estou escolhendo nesse momento? E as coisas que acontecem, os defeitos na nossa própria casa, a gente tem que ficar muito de olho. Por exemplo, um vazamento. O que pode significar um vazamento? Será que as nossas emoções estão equilibradas? Ou tem alguma coisa transbordante? Ou tem alguma tristeza? Ou tem como estão as nossas Ilana, eu tô com um problema seríssimo na minha conta de luz. Gente, eu vou ter que... Eu preciso muito entender, cara, porque tá desesperado. Olha, eu vou te falar uma coisa. Você tem problema de desligar a luz? Ou não? Não. É só o valor da conta? Não, na verdade eu tive
uma consultoria espiritual para problemas da casa. Agora, gente, olha, alguém Biologia na vida, isso. Não vou perder essa oportunidade, olha só, não, de verdade, é porque eu tô tentando entender, porque eu, Ilana, eu sou super assim, eu sou do tipo, ai, bati o braço, tô com torcicolo, eu vou lá e falo, gente, qual que é o significado espiritual de torcicolo? Não, deixa eu entender, o que eu tô me travando aqui, o que eu não tô conseguindo olhar, eu sou super assim, sabe? Mas agora eu tô com um problema há meses na minha casa que eu não tô entendendo qual que é o significado espiritual, eu vou contar aqui para vocês, eu não sou muito de falar isso em público, mas eu vou falar para vocês, já que esse é o tema. Que o aquecedor de água da minha casa, na verdade, primeiro foi a bomba de água. Aí a bomba de pressão da água quebrou. Aí trocou a bomba. Aí quando trocou a bomba, estourou uma válvula. Aí no mês seguinte trocou a válvula. Quando trocou a válvula, estourou outra válvula. Tudo de pressão de água, tá? Aí depois, quando tinha trocado todas as válvulas, já tinha feito tanta pressão que o lugar que deixa a água quente dentro do aquecedor já tinha estourado de tanta pressão. Aí trocou o aquecedor. Daí eu falei, gente, agora encerrou. Agora eu troquei o aquecedor, agora resolveu. Menina, agora a minha conta veio, não vou nem falar o valor que veio a minha conta de luz, porque outra bomba, gente, é alguma coisa com bomba, gente. O que pode ser? É a bomba que tem aquecimento solar na minha casa. Então, não é a bomba que levava água para a placa solar, para ela passar lá e ficar quentinha, parou de funcionar. Aí a água não ia mais para o aquecimento solar e ela ficou usando o aquecimento elétrico. Uma fortuna, gente, $1 milhão. Gente, mas é mais uma bomba. Não é elétrico, gente. O que originou tudo foi a pressão, né? É muita pressão. É muita pressão. Pode ser uma coisa externa, né, que você está se sentindo pressionada de alguma forma, às vezes interna mesmo, que você está se cobrando, né, você está se pressionando a fazer alguma coisa que talvez não seja para fazer, talvez ou não é o momento. É o que eu sinto. Ilana, eu achei, caramba! Não, gente, eu tava pensando muito nisso, porque sem brincadeira, tem a ver com a pressão, tem tudo a ver. Gente, desculpa, vocês acabaram de ver uma sessão de aconselhamento espiritual, mas não podia perder essa oportunidade aqui. De jeito nenhum. Gente, mas eu de verdade, assim, eu tô brincando, não tô brincando, eu tô falando sério, que eu acho que a gente olhar para a vida assim... O César tá falando resolveu. Não, ainda não resolveu, porque eu preciso ver como... Porque agora eu preciso ver como que eu tiro essa pressão de mim, né? Se ainda tô me sentindo pressionada, eu preciso ver como que eu vou resolver isso. Mas tô pensando que quando a gente olha para a vida assim, muda muito. Tipo, muda. Quando as coisas vêm pra gente, elas vêm como mensagens. Isso que eu acho que vale a pena talvez trazer, né, nesse momento desse encontro. As coisas que acontecem na nossa vida vêm como mensagens e não como perrengue. Tipo, ai, tudo acontece pra mim. Ai, não acredito. Ai, puta... Claro que vem. Eu falei, quando eu vi a conta de luz, eu falei, puta que pariu, não acredito. Desculpa, não acredito. Mas assim, vem isso. Mas ao mesmo tempo, você fala, meu, o que isso tá querendo me dizer? Como eu posso olhar para isso, para transformar isso? E é incrível essa possibilidade, né? Sim, porque aí não é mais um problema, é um desafio. É essa palavra que a gente tem que mudar na vida. Ai, mais um problema. Não, mais um desafio. O desafio é positivo, porque a gente tem que se ver numa jornada de herói. É muito incrível a nossa vida, muito incrível. Então, cada coisa que acontece, mesmo que a primeira reação seja, a gente tem que destravar isso, respirar e falar, vamos lá, o próximo desafio. Tadã, tadã, e respirar fundo e nem sempre é fácil, mas a gente tem que se lembrar disso, que tem uma parte maior dentro da gente que sabe exatamente o que é importante da gente receber. Porque é ela que está mandando essas coisas para a gente ter uma aprendizagem boa e quando a gente for embora, a gente ser mais amoroso, né, mais humanitário, menos egoísta, estar mais perto da nossa essência, poder ter ajudado mais gente nesse mundo.
E é nesses momentos é que pega naquele lugar, naquela pedra, né, que a gente, opa, e que dói lá dentro, que a gente fala, aqui ainda não tá bom. Porque se tivesse bom, eu ia dizer, tudo bem. Que nem quando a gente faz quando o desafio não é nosso, é do outro. Eu falo, gente, isso é fácil. Mas quando é nosso, o buraco é mais embaixo. Mas se a gente pensa nisso na hora, peraí, eu sou a heroína da minha história, isso é um desafio, eu vou encontrar. Tem um grande mestre que chama Trigueirinho, né, que já fez a passagem, que ele dizia assim, a solução está pronta. Parece que a solução ela já está num outro nível, numa outra dimensão, só falta a gente captar a solução daquele desafio. Então, na hora que a gente estiver confiante disso, né, já fica mais tranquilo. Uhum. Achei muito bom isso que você falou, que saber que a solução está pronta... Já foi sonhada, a solução já foi sonhada. Aí nos tranquiliza, né? Você pode você falar, eu vou encontrar o que eu preciso buscar, né? Eu preciso continuar meu trabalho aqui, mas... E por isso que eu queria falar disso... que eu acho bonito falar dessa coisa do felizes para sempre, que eu acho que tem a ver aqui, ver o que vocês acham, gente, nessa nossa conversa, que quando as pessoas começam a criticar várias vezes, assim, mas por que a vida é tão difícil? Como que vai ficar falando que felizes para sempre? Eu falo, gente, a gente está em busca do quê, né? Alguém aqui está querendo fazer uma coisa para dar errado, para ficar... As histórias estão falando que tem essa possibilidade, que a gente pode acreditar nisso, né? Então eu sinto que isso é muito lindo das histórias, que elas estão tentando nos mostrar diariamente que a solução, isso que você falou, que a solução já está pronta e que a gente precisa confiar e que a gente tem essa jornada de aprendizagem. Sim. E é porque esse Felizes para Sempre que está ligado ao mundo eterno, ao mundo sem forma, a um tempo que é um outro tempo. Ela está ligada a uma outra coisa. E quando a gente se liga ao infinito, a gente alivia o nosso coração, porque pensa, isso é só uma gotinha, é só um momentinho, vai passar. E quando a gente tem, igual aquela história, né? Tudo vai passar, tudo passa. O Anel do Rei, né? Vocês devem conhecer. É isso também vai passar. Isso também vai passar. E a ideia é que a gente vai ficando um pouquinho mais sábio com as histórias, né, Andy, né, Cris? Inclusive, eu trouxe uma história para contar hoje. Princesa. Então, vambora. Por favor. Então, é um conto tradicional do Afeganistão. Muito interessante, que começa num reino muito distante daqui, com um rei que era temido e adorado pelo seu povo. E ele adorava receber elogios. Aliás, o que ele mais gostava era ter o reconhecimento de todos, de todas. E ele tinha 3 filhas. E um dia ele chamou as 3 filhas para o seu grande salão real, porque ele queria saber como era o amor que elas sentiam por ele. Então perguntou à primeira filha, minha filha, como é o amor que você sente pelo seu pai? E a primeira filha respondeu, papai, eu te amo como o vento perfumado ama o cume das montanhas. Ele suspirou. Então perguntou a segunda filha, filha querida, como é o amor que você sente pelo seu papai? E a segunda filha respondeu, papai, eu te amo como a espuma salgada ama a areia da praia. Aí ele suspirou. Então perguntou a terceira filha, minha filha querida do coração, como é o amor que você sente pelo seu pai? E a terceira filha respondeu, pai, eu te amo como uma filha deve amar a um pai. Só isso, minha filha? O rei perguntou. Ela falou, sim, papai, eu te amo como uma filha deve amar a um pai, nem mais e nem menos. Imagina, o rei não ficou nada satisfeito com aquela história e se enfureceu de um jeito que ele falou assim, eu quero que você desapareça da minha vista.
E eu quero que você saia do palácio. E você vai se casar com o primeiro homem que você encontrar lá fora. Esse é um castigo por você ser a causa do meu desgosto. E vocês sabem que uma vez a palavra do rei, quando é pronunciada, ela vira um mandato. E na mesma hora pegaram a princesa e levaram ela lá para fora do palácio. E lá fora ela logo viu um homem, um mendigo, recostado nos muros do palácio, sentado. E de tanto andar pelo mundo, ele tinha os pés muito inchados e feridas por vários lugares do corpo. E a princesa tinha que se casar com ele, e assim ela fez. E os dois combinaram de ir para um reino muito distante dali. Só que ele estava muito fraco, com o pé muito inchado, ele não conseguia caminhar. Mas a princesa era forte e ele estava muito magrinho, então ela conseguiu colocá-lo nas costas e sair caminhando. E caminhando, até que eles chegaram num bosque. E entrando por esse bosque, de repente eles se depararam com um lago. Nossa, era um lago dourado. Parecia que o sol tinha se derretido para formá-lo. Então, a princesa tirou ele das costas, colocou ele sentado num lugar confortável e disse para ele: marido meu, fique aqui e descanse um pouco. Eu vou até o bosque conseguir algumas frutas para a gente comer. Num lugar tão bonito como esse, com certeza você vai se sentir bem. E ela desapareceu no meio das árvores do bosque. E o mendigo ficou lá, sozinho. E a primeira coisa que ele fez, ele queria muito ver aquelas águas maravilhosas de perto, e ele foi se arrastando como ele podia. E quando ele olhou para as águas refletiram sua imagem. E ele viu pela primeira vez como ele estava magro, cheio de feridas, sujo. Aí ele sentiu uma enorme tristeza, porque aquela princesa linda tinha sido obrigada a se casar com ele, um homem naquele estado miserável. E aí ele desejou do profundo do seu coração que aquela situação se transformasse. Então foi a hora que apareceu um corvo. Mas não era um corvo assim bonitão, não. Era um corvo doente, todo depenado. E aí ele olhou para o corvo e falou assim: olha lá, parece comigo. E ele viu também a hora que o corvo colocou as asas para trás, o bico para frente e mergulhou nas águas encantadas. E ele ficou olhando. E ficou olhando. E não demorou muito para o corvo emergir naquele exato lugar. Só que em vez de ser um corvo, ele tinha se transformado numa águia lindíssima, que abriu as suas asas e saiu voando pelo céu, soltando um grasnido que ecoou por todo o espaço. E ele, quando viu aquela transformação, ele não teve dúvida nenhuma. Ele se arrastou mais um pouco e se jogou nas águas. E logo que ele submergiu, ele lembrou que ele era filho de um rei. Então ele respirou profundamente as águas douradas, que entraram nos cantos mais escondidos do rapaz, acendendo luzes nos cantos mais estranhos. E de repente, o peito dele começou a se alargar, os músculos começaram a ficar fortes e o seu rosto começou a ficar belo, luminoso, irradiando o dourado que vinha de dentro. E quando ele saiu das águas, ele tinha se transformado num príncipe. E naquele exato momento, a princesa voltava do bosque já com as frutas. E quando ela olhou em volta, ela levou um susto e começou a gritar: cadê meu marido? Cadê meu marido?
Aí o príncipe falou, oi, sou eu, teu marido. Ela, não, cadê meu marido? O meu marido é um mendigo e ele não pode caminhar, cadê ele? E o príncipe pegou ela assim e falou assim, sou eu, seu marido, olha bem para os meus olhos. E ela olhou e o reconheceu. Aí, Cris, Andy, sabe aqueles momentos que a gente tem as caraminholas na cabeça? Tá tudo bem, né? Tá tudo lindo, maravilhoso, ele é príncipe. Já viveram isso? Mulher tem muito disso. Não é tanto nada quanto mulher. Imagina, mas a gente tem essas coisas. Tá tudo bem, de repente vem a coisa, pronto, acabou. Aí ela falou assim, tá. Bom, quer dizer que agora você vai voltar pro seu reino, né? Você não precisa mais da minha ajuda para caminhar. Então, tá bom. Aí ele falou, princesa, eu tinha só me esquecido de quem eu era. Eu estava perdido pelo mundo, mas agora eu sei quem eu sou. Sou eu, seu verdadeiro marido. Meu amor, tu que me amaste quando nem eu mesmo me amava, como é que eu não vou te amar agora? E os dois deram um abraço eterno, infinito. Na verdade não foi eterno, porque eles foram caminhando para o reino do príncipe. E dizem que o sol ficou tão feliz de vê-los juntos, que lançou um dos seus raios como se fosse um tapete para iluminar, proteger o caminho dos dois, até que chegassem ao seu destino. Ai, gente. Ai, a gente tem que ter muita gratidão por essas histórias, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, gente, acho que eu precisava ouvir essa história hoje. Muito obrigada. Ai, que Muito bom. obrigada. Maravilhoso. E eu trouxe ela também, Andy, como uma ideia da gente brincar um pouco, da gente ver assim o que para cada uma de nós alguns símbolos podem querer dizer. Não que isso seja uma verdade única, como a gente falou. Então, tanto a gente como as pessoas que ouviram o conto, o que tocou, o que percebeu, né? Que isso também pode ser bem interessante. De um mesmo símbolo a gente vê vários aspectos. O que vocês acham? Ai, acho genial. Olha, tem umas pessoas que estão falando, eu precisava ouvir esse conto, foi perfeito. Gente, se vocês quiserem falar um pouco isso que a Ilana perguntou, trazer o que tocou, o que vocês ouviram, o que vocês sentiram, em que lugar que pegou, achei ótima essa ideia. Eu acho muito legal. Fala, Cris. O início dela é parente, né? Parente de um conto popular baiano que eu conto há muitos anos. Eu gravei num CD da Lídia Ortélio que chama Abra Roda Tindolelê, que é a história do sal. E é isso, a filha mais moça fala que ama o pai, assim como o povo gosta do sal, né? E aí o pai fica profundamente ofendido, porque o sal é uma coisa muito barata, enfim, e expulsa a moça de casa, né? E aí começa a jornada dela. É ela que cobre o rosto, ela se disfarça e vai trabalhar num castelo, então é invertida essa hora, né? Porque no caso da história que você trouxe, é o príncipe que está encantado na forma de um mendigo, mas no caso é ela que se disfarça para trabalhar no castelo do futuro príncipe com o qual ela vai se casar, né? Mas tem essa questão da revelação, né? Essa revelação e esse esquecimento. Eu acho isso muito interessante, né? A questão do esquecimento. Essas histórias, elas no fundo, elas estão sempre querendo nos lembrar, né? Sempre querendo nos lembrar. Então é isso que me vem. Sabe o que me veio? Desculpa, fala. Não, eu acho que é isso mesmo. Se a gente tem essa sensação, não de que a gente está aprendendo algo, mas que a gente está se lembrando do que a gente realmente é, as coisas também ficam mais tranquilas, assim, para o nosso coração. Porque fala assim, eu só preciso lembrar.
Então, para lembrar, eu tenho que deixar bem arado a terra do meu coração, né? Bem preparadinha, para que quando vier algo que eu possa me lembrar, é isso, é isso. Que lindo isso. E a Gislaine, né, para quem não estava na semana passada, ela falou das histórias, dos contos como mapas para a terra do coração. E achei lindo você trazer essa imagem de arar as terras do coração, né? Gente, enquanto a gente não sabe, tudo bem, mas que a gente vá deixando preparado, que a gente vai deixando esse caminho preparado para receber, porque a gente não sabe tudo e não chega tudo de uma vez, né? Também. Não é? As coisas vão brotando. Mas para mim, eu acho que o que me pegou dessa história agora muito foi essa coisa de amar as nossas imperfeições, né? Como amar as partes feias de nós mesmos, sabe? Porque todos nós temos, busca, né? Aí que começa a nossa busca, quando a gente começa a amar o nosso lado feio. Porque enquanto a gente se acha o máximo, a gente se acha perfeito, te acha que sabe tudo, a gente está nesse lugar do rei, né? Então são aspectos dela mesmo, desse ego, dessa vaidade, dessa personalidade que gosta de receber elogio e não quer receber crítica. Mas tem uma hora que ela fala, cansei disso, não quero mais brincar nesse play, quero outro, né? Mais verdadeiro. Sim. E achei muito linda essa imagem do raio de sol, né, de aparecer, abrindo esse caminho para eles. Me tocou também. Essa coisa que às vezes, quando se abre um caminho, né, você vai vendo portais, assim, na vida se abrindo, né? E que a gente não está sozinho, né? Isso é que é muito, muito lindo, que a gente também vai percebendo nos contos. Que a gente não está só, que isso cria depressão, cria tanto problema na vida, a gente se sente fragmentado, e os contos, elas trazem essa unidade, tem sempre um sol que está olhando para você, tem sempre algo te guiando, né? Você pode chamar como quiser, Deus, o nome de um mestre que você acredita, de natureza, mas tá sempre ali. E a gente é um só como humanidade. E é isso que as histórias trazem também, né? Desse único. Que a ideia é que a gente vá se integrando, né? Internamente. Quando a gente faz essa integração, né? Na hora que eles ficam juntos, é isso, né? Ela se integrou, ganhou uma totalidade que não tinha. Aí começa a amar muito mais. Sai daquele amor que eu tenho um amigo que fala que é o amor bombom, né? Come, joga fora, acaba rápido. É um amor que é amplo, se amplia, né? Não só para a relação amorosa que você tem, mas para tudo à volta. Então, acho que ela estava à procura disso, né? E aí, o que você falou de amar o lado feio, ela sai desse palácio e a primeira coisa que ela vê é o lado feio dela, porque ela ainda não encontrou esse lado mais belo, né? Ela ainda não se lembrou, que é quando ele mergulha no lago e aí esse lago era dourado, né? Esse lago tinha o sol dentro dele. Então, não é? Você descreveu essa imagem ou eu imaginei? Não, é isso mesmo, é o lago dourado. Sim, então era o sol derretido ali, trazendo essa revelação para ela, né? É muito linda. E a água tem um símbolo muito lindo, né, de purificação, de transformação. No próprio cristianismo tem o batismo, né? E que o batismo, o que é? O renascimento. Então ele renasce, a partir daquele momento é outra vida, é outra coisa. Sim. Mas alguém está falando alguma coisa aí sobre o conto? Deixa eu ver. Não está aparecendo para mim. Para mim, eu tô vendo assim, ó, gosto da entrada no lago, o corvo que vem para ser observado. Alguém falou isso. E a outra... É muito legal porque isso é o símbolo dentro do símbolo, né? É uma história simbólica e ele mesmo vê o corvo como um símbolo. Sim. Ele se reconhece ali, é muito legal. E ele resolve repetir o movimento do corvo, né? Exatamente. Muito lindo. Muito lindo, e de ter essa percepção, né? Ter a percepção de que o corvo era, enfim,
Lindo. Ó, alguém falou aqui, o sol desceu e iluminou o chão a ser trilhado. Não, essa imagem é muito linda. E eu acho que tem a ver com aquela coisa que a gente falou antes, que você tinha falado da solução já está lá, né? É só a gente ver o chão a ser trilhado, que a gente é muitas vezes muito ceguinho, né? A gente está tão ocupado que a gente não vê, né? É isso, a gente está muito distraído e muito com a cabeça cheia, sabe? Tem aquele conto zen, né, do discípulo que quer porque quer aprender com o mestre. Ele fala, não, você não está preparado, não está preparado, até que ele, tá, tudo bem, então vem até a minha casa. E aí quando o discípulo chega, começa a falar, eu já aprendi sobre os Vedas, sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo, sobre aquilo, ele não para de falar. E o mestre então pega um bule de chá e vai colocando na xícara. E quando chega na borda, ele continua. E aquele chá começa a transbordar. E o discípulo aí repara, fala, olha, mestre, você não está percebendo que o chá está transbordando? Ele falou, sim, isso é para você perceber como você está. Enquanto você não se esvaziar, eu não tenho o que te ensinar. Então a gente precisa aprender a se esvaziar. E o que é bonito nos dias de hoje, que tem tantas possibilidades, né, espirituais e religiosas, para a gente fazer esse esvaziamento e se conectar com o que realmente é essencial dentro da gente. E aí a nossa vida é outra depois disso, né? Ai, é mesmo. Ilana, muito obrigada. Gente, que delícia! E esse sol atrás de você aí tá coroando. Esse fogo. E a gente tem que manter o sol dentro do nosso coração, porque fora vai ter dias nublados. Mas a gente tem que lembrar que o sol está sempre lá, mesmo nos dias nublados. E mesmo essa imagem da gente ver o sol dentro da gente, manter essa chama acesa, e se lembrar que se nós, que somos um pouquinho conscientes, né, uma gotinha da consciência dessa poderosa força dos contos, se a gente baixar nossa chama, deixar morrer, quem é que vai segurar essa tocha? Então, o que a gente precisa fazer é que, mesmo que ela esteja fraquinha, a gente manter ali e ir passando para outros, para que isso vá aumentando, né? Sim. Ai, muito obrigada. Puxa, muito grata. Tem mais alguma? Não está chegando para mim aqui, Andy. Parou Cris, de chegar. eu acho tem que mais alguma? acho que a gente precisa ir encerrando, né, gente? É, Mas foi né? tão bom. As pessoas estão falando só que lindo, obrigada, Tá. que lindo aprender a esvaziar, que linda imagem, que demais. As pessoas, vamos juntos. Acho que é por aí. Todo mundo Tá. agradecendo esse momento, esse encontro. E essas imagens lindas que você trouxe, Ilana, obrigada mesmo. Muito, muito grata, Ilana. Muito bom. E você já tem acompanhado o Abre de Sésamo há tanto tempo, você está sempre por aqui, a gente agradece também essa presença agora dentro da nossa salinha. Eu fico muito feliz com esse encontro, porque é um encontro que eu acredito. Eu não aceito qualquer coisa, qualquer trabalho, nem quando é pago e nem quando não é. Quando eu sinto que não tem a ver com a verdade do meu coração, falo não. Primeiro pergunto, é isso, não é isso? E eu sinto que esse trabalho ele está em sintonia, assim, com esse lugar, da gente trazer um pouco desse raiozinho de sol, né, para o mundo. Isso. E quanto mais a gente vai buscando essa coisa interna, mais a gente vai sabendo onde está esse tesouro. Porque tem muitas histórias. E tem muitas que a gente fala, tá, mas e daí? Né? E tem outras que a gente fala, essa é uma pérola, essa é um tesouro, essa eu tenho que contar. E se você só vai perceber isso se você estiver conectado com algo mais profundo dentro de si. Senão, qualquer história é história. Aí vira um entretenimento, que é legal, mas vai ficar na superfície, né? Sim. Que Ilana, bom. Obrigada, muito obrigada por você estar aqui. Mesmo sem você me ver, eu estou te vendo, estou muito feliz com a sua luz. Mas ela aqui dentro, Ana. Ela fez até uma consulta
consultoria, ela te viu muito bem. Ela me deu até consultoria de pressão. Gente, Sim. qualquer coisa eu te ligo depois. E aquela história dos cegos, né? Aquela história dos cegos que vão ver o elefante, aí cada um fala assim, isso aqui, eles não sabem o que é um elefante, né? Isso aqui é um pilar grande, um tá pegando na perna, o outro tá pegando lá no rabo. Não, isso aqui mais parece uma mangueira, e o outro pega na tromba, fala, sei lá, isso parece um cabo, cada um vai dizendo uma coisa. E no final descobre-se que é um elefante, né? E tá todo mundo vendo um pedacinho ali da história. Então, acho que é isso, né? Que a gente possa ver os pedacinhos, mas que a gente possa também cada vez mais tentar ver o que é o elefante, o que é talvez essa história para a gente, o que significa, e talvez a gente como humanidade, quem sabe a humanidade está precisando se lembrar, está precisando dar um mergulho nesse lago, e quem sabe nesse momento dessa pandemia, que a gente foi para dentro de casa, que é um símbolo também, né? Ir para dentro, ir para o nosso interior. Tem muita gente descobrindo, de repente, que o trabalho que fazia não era nada daquilo, que o relacionamento que estava não é aquilo. E que agora vai começar a buscar o que é, vai sair desse palácio, né? E procurar esse lago para poder buscar uma nova vida, assim. E nós, como humanidade, se a gente começar a fazer isso mais, imagina, vamos todos ser guiados pelo raio do sol. Arroz! Isso mesmo, e a gente fica com esse grito dessa águia, né? Nossa, me deu essa sua águia. E a gente, né? A gente agradece a presença de todo mundo, de coração, e a semana que vem teremos nosso último Abre de Sésamo do ano. A nossa convidada é a Laura Sims, ela é uma grande contadora de histórias norte-americana, referência para o nosso trabalho, e ela vai estar aqui. Então, a gente aguarda vocês para encerrar, né, esse ciclo dessa série que a gente vem alimentando aí, esse fogo que a gente vem alimentando esse ano. E a gente agradece muito, né, a presença e as pessoas que têm participado e que têm divulgado. Então, aguardaremos vocês semana que vem para continuar mais um pouquinho com a Laura Sims. E vamos fazer Eu posso fazer uma divulgação, Cris? Por favor, puxa, isso, se você quiser também, desculpa, falar os seus canais, né, onde que as pessoas podem te encontrar, seus cursos, enfim, pode sim, ótimo. Por favor. Então, pode me procurar no Instagram, Ilana Contadora de Histórias, no Facebook também. No YouTube eu tenho um canal cheio de histórias de vários lugares do mundo, de diversas formas. Também procurando Ilana Contadora de Histórias, porque o meu sobrenome é Pogrebinski. Se eu falar, não vou conseguir achar. Eu nem sabia pronunciar agora. Pogrebinski. Eu dou oficinas de formação de contadores de história já há 15 anos e agora eu estou dando oficinas virtuais. Então agora dia 27, nesse sábado, tem uma oficina que chama Presença do Contador, que a gente vai trabalhar justamente como trazer essa presença, como estar inteiro na hora de contar histórias. Vamos trabalhar com diversos contos bem curtos também, todo mundo vai contar um pouquinho, é uma delícia. Depois, no dia 11, tem o conto e sua estrutura, que a gente vai ver como é que um conto pode ser dividido em vários capítulos, vários episódios, e também ver os seus símbolos. Enfim, tem muitas outras coisas mais por aí. Quem quiser pode mandar um e-mail para mim, ilanacontadora@gmail.com. E eu também dou mentorias personalizadas, porque às vezes você quer trabalhar um conto específico, ou saber que material contar na história, ou enfim, quer um direcionamento, então tem essa aula individual, né, que pode me procurar também por e-mail, pelo direct, pelo Facebook, enfim, como quiser. É isso. Maravilha. Obrigada, perfeito. Ilana. E o nosso encontro vai ficar gravado no perfil da Andy, sim, né? Então, tá aqui. E aliás, né, todos os encontros estão gravados. Isso, estão gravados, alguns no perfil da Andy, outros no meu. Então é isso, dá pra gente ver, rever, assim como
a Ilana bem disse, né? Adentrar essas camadas, né? Cada vez mais. Então, a gente agradece, Ilana, mais uma vez. Muito, muito obrigada. Muito mesmo. Gratidão. Foi Todo maravilhoso. mundo que veio e que virá assistir também, a gente já agradece. E vamos fechar? Sim? Fecha-te, Sésamo.